terceira temporada de The Bear é a pior até agora, mas ainda assim é uma ótima temporada. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda muito. E eu tô animada pra conversar sobre The Bear com vocês, porque essa é uma série que eu acompanho desde a primeira temporada. Eu, inclusive, acho que eu incluí The Bear na minha lista de séries favoritas do ano lá em 2022, mas eu ainda não tinha tido a oportunidade de trazer um vídeo aqui pro canal falando de fato só sobre essa série, né? Então trazendo, por exemplo, as minhas opiniões de alguma das temporadas. Isso ainda não tinha acontecido, mas como o mês de julho tá mais parado do que o normal, né, quando a gente pensa em lançamentos, em estreias, não só de séries e filmes, mas do mundo da música também, eu incluí no meu calendário desse mês trazer a minha review, a minha crítica da terceira temporada de The Bear, que chegou hoje, dia 17 de julho, no Disney Plus, aqui no Brasil, mas esse vídeo já tá sendo pra vocês no dia 18, provavelmente. Só que o que acontece? A terceira temporada de The Bear foi lançada lá nos Estados Unidos no mês passado, no dia 26 de junho. E aí a gente tá recebendo essa série aqui no Brasil com pouco menos de um mês de atraso. E aí eu decidi que valia testar, fazer esse vídeo aqui pro canal. De repente tem pessoas que me assistem que também assistem The Bear, ou esse vídeo acaba trazendo um outro público pro meu canal, né? Acaba trazendo outras pessoas pra cá. Acho que pode ser interessante. E eu tenho várias coisas pra dizer e pra comentar. Obviamente essa vai ser uma análise com spoilers da temporada. Então se você ainda não assistiu a terceira temporada de The Bear, você vai assistir e depois você volta aqui nesse vídeo, tá bem? Vamos lá! Eu comecei o vídeo dizendo uma frase que pra mim faz muito sentido quando eu penso a terceira temporada de The Bear. Sim, essa temporada é a pior da série até agora. A segunda continua sendo imbatível, eu acho, mas a primeira também é muito forte. E aí essa terceira, ela vem com um pouco menos de força. Tem alguns motivos que eu acredito que colaboram com isso, a gente vai falar sobre eles nesse vídeo. Só que antes de a gente entrar em detalhes da temporada, eu acho importante dizer que ainda que essa seja a pior temporada da série até agora, continua sendo uma ótima temporada, continua tendo bons momentos, ótimos momentos, porque a gente tá falando de uma série que tem muito cuidado na hora de contar a sua história, tem muito cuidado com toda a parte técnica, todas as escolhas narrativas, então ainda é uma temporada de muita qualidade. Mas é sim a temporada mais fraca da série até agora. Se a segunda temporada era sobre viabilizar a construção de um novo restaurante, né, do The Bear, a terceira temporada é sobre tentar manter esse restaurante funcionando. O primeiro episódio da temporada, eu acho que ele é bem forte, apesar de ser um episódio que não diz muito, literalmente, ele não diz muita coisa, porque a gente tem, acho que, pouquíssimas falas, pouquíssimos diálogos nesse episódio de abertura. É um episódio que se pauta muito no silêncio, né? Ele traz uma energia muito mais reflexiva. Mas a gente tem uma temporada que começa com o dia depois da abertura do restaurante, que a gente viu, inclusive, no final da temporada anterior, né, que foi aquele caos completo. A gente teve o Carmy preso no freezer e a Claire chegando escutando coisas que ele tinha pra dizer. Enfim, um completo caos e um dos maiores e melhores episódios da temporada até agora, se não o maior e o melhor. É muito, muito bom o episódio final da segunda temporada. E aí a gente tem esse primeiro episódio da terceira, começando com o dia depois da abertura do restaurante. Só que esse primeiro episódio, ele brinca com algumas coisas, né? Então, enquanto a gente vê momentos do dia seguinte à abertura do restaurante, a gente também vê outros momentos do passado que levaram até esse momento. Então, momentos do Carmy com a família, momentos da carreira do Carmy. São várias coisas que vão construindo mesmo essa jornada do personagem e de tudo que o cerca, até chegar no momento em que ele abre o restaurante que ele sempre sonhou em abrir e vê o seu sonho sendo colocado em prática. E aí a gente tem essa temporada que gira ao redor dos nossos personagens todos tentando manter o The Bear funcionando, tentando fazer esse restaurante dar certo. E toda essa pressão de fazer dar certo se soma aos acontecimentos da temporada anterior, né? Se soma, por exemplo, ao término do Carmy com a Claire. E a gente tem o Carmy enquanto personagem passando por um momento bem nebuloso / tenebroso da história dele, da vida dele dentro dessa série, né? Porque ao longo dessa temporada, o Carmy está super fechado, super mandão, super pirado. A saúde mental dele tá realmente no talo. A gente sabe que ele é um personagem que lida com questões de saúde mental a série inteira, mas nessa temporada, nesse novo ano de The Bear, as coisas estão piores do que nunca. E aí, eu acho que a gente tem um dos problemas da temporada pra mim, que é o Carmy se torna um personagem desagradável o tempo todo. Eu acho que nas temporadas anteriores, claro, ficava muito óbvio que ele tinha esses problemas, que ele
tinha muita ansiedade, muita depressão e pensamentos muito tenebrosos. E, claro, ele traz também a bagagem do suicídio do irmão, das dinâmicas familiares desequilibradas e complicadas. Então, tudo isso sempre fez parte do personagem. Mas nessa terceira temporada, ele está desagradável o tempo todo, do começo ao fim. Não tem nenhum momento dessa temporada onde a gente sente que o Carmen tá sendo agradável, tá sendo um personagem querido. Porque nas outras temporadas eu acho que tem um pouco mais disso. Nessa temporada aqui ele é desagradável do começo ao fim. Então, ele tá a temporada toda querendo fazer o restaurante dar certo, óbvio, mas ele começa a surtar porque tem que ter um cardápio todo dia diferente. Tem que a gente fazer 1000 coisas diferentes. E ninguém pode nunca parar. E aí ele grita com todo mundo, briga com a Tina, briga com a Sydney, briga obviamente com o Rich, né? Porque os dois também tiveram uma briga muito feia na temporada anterior. Então parece que ele tá o tempo todo brigando com as pessoas e também se martirizando pelo que aconteceu com a Claire, ao invés de resolver isso, né? Ao invés de ir conversar com ela. Ele fica ali espiralando dentro dessa própria cabeça e ele acaba se tornando um personagem complicado nessa temporada. Eu acho que a gente tem outros personagens que dão um quentinho no nosso coração, que fazem a gente se importar mais, só que o Carmen, ele tá mais difícil na terceira temporada de The Bear. Por outro lado, a gente tem também a Cid nessa temporada lidando com uma coisa muito difícil, que é, apesar dela estar recebendo uma oferta de parceria, de sociedade com o restaurante, tanto do Carmen, né, quanto da Sugar e do tio, que tá à frente do financiamento, ela não sente que o trabalho dela é valorizado, ela não sente que ela tá num lugar de igualdade, né, diante da tomada de decisão, das tomadas de decisão, quando o assunto são os pratos, as comidas, porque o Carmen tá sempre fazendo tudo sozinho, sempre tomando as decisões ele mesmo. A Cid claramente não tá muito feliz. Esse restaurante não tá trazendo o que ela achou que traria, né? O potencial dela enquanto chefe não tá sendo aproveitado por conta da forma que o Carmen tá agindo. E aí ela recebe uma proposta pra trabalhar num outro restaurante, pra ser a chefe principal de um outro restaurante. E esse é o grande dilema da personagem nessa temporada, ao longo dessa temporada. E assim, honestamente, eu não quero que a personagem saia desse contexto principal, né, do núcleo principal, porque ela é uma das protagonistas, mas ao mesmo tempo, ela merece mais, ela não merece ser tratada desse jeito, ela merece ser valorizada e ter o talento dela sendo valorizado também, e o Carmen não tá fazendo isso. Em contrapartida, a gente tem um aprofundamento em alguns outros personagens. Eu gosto muito quando The Bear decide fazer episódios que saem do caos da cozinha, do caos do restaurante, e focam na vida e no dia a dia de um personagem específico. Então, um dos meus episódios favoritos da série, e acho que de todo mundo, na verdade, também, né, é o episódio 7 da temporada passada, que foca 100% no Rich. E pra mim foi um episódio que virou a chave pra mim. Era um personagem que me irritava, que às vezes eu queria socar. E aí, depois desse episódio, quando a gente passa a entender o Rich muito mais, ele se torna um dos melhores personagens de The Bear. E aí a terceira temporada tem 2 episódios focados em personagens. E eu gosto muito quando a série faz isso. Quando a série tira um episódio inteiro pra focar num personagem. E aí nessa terceira temporada a gente tem um episódio focado na Tina e um episódio focado na Sugar, na Nath. E são 2 dos melhores episódios da temporada, 2 meus episódios favoritos da temporada e acho que da série também, de forma geral. O episódio que foca na Tina é o episódio 6, Guardanapos, é o nome desse episódio. E a gente vê a Tina anos antes, então antes dela entrar no The Beef, antes dela começar a trabalhar ali junto com o Mike, com o Rich e eventualmente, né, depois com o Carmen e a Sydney também. E a gente vê ela sendo demitida do seu trabalho, depois de 15 anos trabalhando no mesmo lugar e começando uma jornada em busca de tentar encontrar um novo trabalho. E esse episódio, ele é tão relacionável, ele toca tanto a gente, né, porque ainda que existam as especificidades na história da Tina, é fácil identificar quando você já passou por essa situação, né, de estar procurando um emprego. É uma das coisas mais complexas de fazer na vida, é desumano por vezes, você enviar currículo atrás de currículo, você conversar com pessoas, você se aplicar para inúmeras posições e as respostas sempre sendo negativas. Então, esse episódio dela mostra muito isso e traz ainda mais profundidade pra essa personagem, que também é uma personagem que aos poucos foi conquistando todo mundo. Eu amei esse episódio, incrível, incrível, incrível. E ele termina com o Mike, irmão do Carmen e da Sugar, contratando a Tina, meio que por acaso ali, né? Ela aparece no restaurante, eles percebem que ela tá triste, o Mike conversa com ela, entende o que tá acontecendo e na mesma hora ele oferece um emprego pra ela.
E essa cena é muito bonita, faz a gente entender também a reação da Tina quando o Mike morreu e o Carmen assumiu, porque o Carmen é muito diferente do Mike, né? O Mike, ele era mais da galera, das pessoas. O Carmen já chegou querendo mudar tudo, querendo fazer tudo ser diferente. Então a Tina é uma personagem que ganha muito com essa terceira temporada. Uma outra personagem que ganha o seu próprio episódio é a Sugar, a Nath, porque a gente sabe que ela está grávida, né? Ela já estava grávida desde a temporada passada e nessa temporada ela tá o tempo todo ali prestes a entrar em trabalho de parto. E ela de fato entra em trabalho de parto em determinado momento quando ela vai comprar guardanapos pro restaurante. Só que aí, isso foi tão inesperado, né, que ninguém tava por perto. E aí ela tenta ligar pra todo mundo, ninguém atende o telefone e ela precisa acabar ligando pra última pessoa na sua lista de contatos de emergência, que é a sua mãe. A gente sabe a relação complicada que esses filhos, que essa família tem com essa mãe, né, tanto o Carmen quanto a Sugar, mas ela não tem o que fazer, ela precisa ligar pra mãe. E a gente tem um episódio, o 8º episódio dessa temporada, que gira ao redor 100% da Nath num quarto do hospital ali com a mãe, porque a mãe vai correndo e fica o tempo todo com ela. Esse episódio é tão emocionante, tão bonito, que realmente foi um dos meus favoritos da temporada. E esse episódio, ele também é uma representação de algo que é muito fácil de se relacionar, né? Relações familiares são complicadas, relações com pais e mães costumam ser complicadas. E acho que esse episódio traduz isso muito bem. The Bear é uma série que aborda isso muito bem também, né? E aí o episódio acaba, obviamente, com a Nath tendo a sua filha, né? Dando à luz a sua filha. E por conta disso ela aparece um pouquinho menos nos episódios seguintes, nos 2 últimos episódios da temporada. Apesar de não ter um episódio só pra ele, nessa temporada, o Rich também continua desenvolvendo questões que a série já tem trazido sobre ele nas 2 últimas temporadas. Então aqui a gente vê muito do relacionamento dele com a filha, como ele por vezes se pergunta se não é melhor ele se afastar da filha pra não confundir a cabeça dela, como ele deve agir agora nessa nova dinâmica familiar que eles têm. A ex-mulher dele vai se casar de novo e quer que ele compareça ao casamento e ele não quer comparecer porque ainda é difícil pra ele tudo isso, né? Mas ela faz questão que ele compareça porque eles ainda são família, apesar de tudo que aconteceu. Então ele tá com essas dinâmicas acontecendo nessa temporada também. A gente, inclusive, vê outra música da Taylor Swift tocando em cenas do Rich nessa temporada. Na temporada anterior a gente teve Love Story sendo muito importante no episódio dele, né? No episódio 7 da segunda temporada, que girou ao redor dele. E aí a gente tem outra música da Taylor tocando nessa temporada, na terceira, que é Long Live, que aparece de forma bem mais discreta, tocando no fundo ali, na cena em que o Rich vai deixar a filha dele na casa do noivo da esposa. E óbvio, essa escolha não foi por acaso, né? A gente sabe do peso que uma música da Taylor teve na temporada anterior para o desenvolvimento do personagem, e outra música da Taylor aparecer aqui também é bastante significativo. Mostra a importância dessa cena e a importância da jornada desse personagem. Um personagem que eu senti muita falta de aparecer com mais espaço nessa temporada foi o Ibra. Ele tá ali comandando o The Beef, né? A janela do The Beef, que continua servindo seus sanduíches, mas ele aparece muito pouco aqui. A gente viu um pouquinho do Marcos também, acho que ele poderia ter tido mais espaço nessa temporada, mas ele tá ali, tá lidando muito com o luto da perda da mãe, a mãe dele faleceu, que é muito difícil pra ele, mas também é uma forma dele se conectar com outros personagens. Todo mundo nessa série sabe compreender o que significa sofrer pela perda de alguém, né? Porque todos eles perderam o Mike, de certa forma, principalmente, óbvio, a família, mas todo mundo perdeu o Mike ali, o Carmen lida com isso a série toda. E a Sydney também perdeu a mãe dela, né? Então todo mundo consegue ali ser um apoio pra esse personagem. Ele tá muito focado no trabalho, ele quer evoluir, ele quer aprender, ele quer trabalhar direito, o que é muito legal. A temporada também dá muito destaque pros Fak, né? Pros irmãos Fak. E aí, pra mim, esse talvez seja um outro problema da temporada, porque eles estão ali bastante como alívio cômico. Só que nem sempre esse alívio cômico funciona. Às vezes funciona. Tem um momento onde o irmão Fak principal vai ali entregar um caldo que precisa ser preparado na mesa para os clientes ali no restaurante. Ele prepara o caldo e leva o caldo embora, porque ele esquece de deixar ali na mesa. Então esse momento é um momento engraçado. Só que nem sempre o alívio cômico funciona, nem sempre as piadas envolvendo esses personagens funcionam. Eu acho que às vezes a temporada força demais essa família como alívio cômico, sendo que nem sempre eles são tão engraçados e às vezes eu só acho que eles acabam tomando mais tempo de tela do que eles deveriam. E aí eu acho que a minha última questão com essa temporada de The Bear é que eu acho que a temporada termina com muitas pontas soltas, com muitos ganchos pro futuro. Óbvio, é importante que a gente tenha ali ganchos no final de uma temporada pra próxima temporada, mas eu acho que essa temporada acaba com ganchos demais, o que me causa uma sensação de temporada incompleta. Vamos listar
os ganchos, tá? Então a gente ainda não sabe se a Sydney vai ficar no The Bear ou se ela vai aceitar outra oportunidade que foi oferecida pra ela. O Carmen não conversa com a Claire, os dois estão brigados e isso tá ali pairando o tempo todo na temporada. É um dos motivos pelos quais o Carmen tá agindo como um babaca, mas a gente tem muito pouco da Claire nessa temporada. Os Fak até vão visitar ela no penúltimo episódio, eu acho, da terceira temporada, mas isso fica ali pra ser resolvido no futuro. A gente descobre que o tio tá falido, tá sem dinheiro, não vai poder continuar investindo no restaurante nas próximas temporadas, né, no futuro da série. Esse eu acho que é um ótimo gancho, porque se a segunda temporada foi sobre construir um restaurante e a terceira foi sobre como manter esse restaurante funcionando, a quarta provavelmente vai ser como não deixar que esse restaurante feche pela falta de dinheiro, né? Então esse gancho é um ótimo gancho. E acho que a próxima temporada vai girar muito ao redor disso. Como a gente vai fazer o The Bear continuar existindo sem dinheiro. O Carmen vai ter com certeza que fazer várias concessões, porque ele tá gastando dinheiro pra caralho. Putaria o tanto dinheiro que ele tá gastando nessa temporada com isso de muda menu, novo prato, mudança no ingrediente, pipipipipi. Ele vai ter que fazer concessões. Isso vai ser bom pro personagem aprender também que nem tudo gira ao redor do umbigo dele. E o quarto gancho, que fica também nessa reta final da temporada, é a review, né? Então, o restaurante ele foi avaliado por um veículo importante, eles estavam aguardando ali pra saber se a review seria positiva ou negativa. E o último episódio da terceira temporada, a última cena do último episódio acaba com o Carmen recebendo notificações de que a review saiu, mas a gente não viu se a review foi positiva ou negativa. Eu acho que foi positiva, mas a gente vai ter que esperar a próxima temporada pra saber ao certo. Mas vamos falar especificamente sobre o último episódio da temporada rapidinho, porque no último episódio a gente vê que o restaurante da chefe, interpretada pela Olivia Colman, que se chama Andrea, vai fechar. Ela decidiu fechar, acabar com as atividades do restaurante, encerrar o seu trabalho, não quer mais. E aí, o último episódio gira ao redor de uma festa pro restaurante, que na verdade eles chamam de funeral, né? Tipo assim, um funeral pro restaurante porque esse restaurante morreu, de certa forma, né? Ele vai acabar. Isso é claramente um contraponto, né? Então, enquanto a chefe tá encerrando as atividades do seu restaurante, a gente vê o Carmen e todo o resto do pessoal abrindo um restaurante novo, né? E aí eu queria dizer, que eu não sei vocês, mas eu senti muito uma química entre o Rich e a Jess, que é a chefe ali do restaurante que trabalhou com ele na temporada passada. E também eu senti um clima dessa vez entre a Sid e o Lucas, que é o chefe com o qual o Carmen trabalhava. Mas nesse episódio, então, do funeral do restaurante, a gente também tem o Carmen indo confrontar o chefe, que era grosso com ele, maltratava ele, jogava ele pra baixo. E aí eu acho que é muito louco também pensar que essa situação com esse chefe moldou de uma forma muito negativa toda a carreira e a vida do Carmen. Mas agora ele tá agindo de forma muito similar com seus funcionários. Ele tá o tempo todo dando paulada e lapada na cara de todo mundo, e sendo grosso com todo mundo, e sendo realmente uma pessoa difícil de trabalhar, um chefe ruim, não no sentido de chefe de cozinha, mas de chefe de, enfim, ter os seus funcionários ali, de lidar com seus funcionários. É um péssimo chefe nessa temporada, ele trata todo mundo mal, da mesma forma que o chefe que ele não gostava e que ele acha um filho da puta, fazia com ele. Enfim, essa foi uma temporada difícil de lidar com o Carmen, mas eu espero que ele melhore na próxima temporada da série. É isso que eu tinha pra conversar com vocês sobre a terceira temporada de The Bear. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários se vocês gostaram tanto da temporada quanto do meu vídeo, né? Se vocês concordam com as coisas que eu falei, se vocês têm outras coisas pra dizer. Deixem um joinha, se inscrevam no canal também, me ajuda bastante. Obrigada por terem me assistido, um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!